Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas sobre equilíbrio químico, nessa aula, na aula 7, a gente vai aprender a calcular as quantidades em equilíbrio de reagentes e também de produtos. Para não ficar muito longa essa aula, eu vou dividi-la em duas partes. Essa é a primeira. Bom, essa é uma aula focada na resolução de exercícios, como vocês vão ver, porque o que a gente precisa é aprender um procedimento matemático que nos permita calcular as quantidades em equilíbrio de reagentes e de produtos. Olha o que diz esse primeiro exercício. Complete a tabela abaixo e calcule a constante de equilíbrio. Bom, ele está pedindo para a gente calcular a constante de equilíbrio, mas ele já deu uma deixa ali para a gente. Não vai ter como a gente calcular a constante de equilíbrio sem antes preencher essa tabela. Mas vamos lá então. Como é que a gente vinha procedendo? A gente avaliava se a equação química estava balanceada, ela está, a proporção é 2 para 1, pronto. E a gente vinha e montava. Vamos montar a constante de equilíbrio Kc em função das concentrações em mol por litro. Tem que lembrar que na expressão do Kc só aparecem espécies aquosas e gasosas. Aqui só existem espécies gasosas, então ambas vão aparecer na expressão do Kc. Produto sobre reagente. O produto é o N2O4, concentração do N2O4 elevado ao coeficiente dele, que vale 1, dividido pela concentração dos reagentes, NO2 elevado ao coeficiente do NO2, que vale 2. Até então, os exercícios já vinham fornecendo para a gente esses valores das concentrações em equilíbrio. Agora, como a gente pode perceber, a tabelinha forneceu a quantidade em equilíbrio do NO2, mas não forneceu do N2O4. Vou chamar então a concentração em equilíbrio do N2O4 de Y. Sempre que vocês se depararem com uma situação similar a essa, em que você não tem todas as quantidades em equilíbrio, você vai ter que aplicar o procedimento matemático que a gente vai aprender agora. Olha lá. Primeiro passo é montar essa tabelinha. Quantidade inicial na primeira linha, quantidades que vão reagir e que serão formadas na segunda linha, e a terceira linha são as quantidades em equilíbrio. Escrevam início, reage, forma e equilíbrio, para vocês não se perderem. Tem que montar exatamente como está aqui. Em seguida, como vocês podem perceber, essa tabelinha já está parcialmente preenchida. 10 mols por litro é a quantidade inicial de NO2, e ele fala que no marco zero não tem nada do produto. Com isso, a gente sabe que a reação vai se processar no sentido direto inicialmente. Ela vai começar a acontecer nesse sentido. E assim que formar o N2O4, vai surgir uma reação no sentido inverso. Dito isso, a gente não tem as quantidades que vão reagir e as quantidades que serão formadas. Mas a gente pode expressá-las em função de uma incógnita. Vamos chamar de x, desde que a gente respeite a proporção dada pelos coeficientes da equação química balanceada. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ok, NO2 é um reagente, uma quantidade 2x mol por litro vai reagir e necessariamente uma quantidade 1x mol por litro vai ser formada. 2 e 2, 1 e 1. Ok, respeitamos a proporção dada pelos coeficientes da equação. Terceiro passo, em seguida o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai ter que encontrar o valor de x. Não tem como calcular y sem antes encontrar o valor de x. A questão é o seguinte, nessa coluninha percebam que existe o valor de x e o valor de y que são desconhecidos. Por isso, aqui não tem como a gente formular uma equação do primeiro grau que seja possível de resolver. Por quê? Porque a gente não conhece dois valores. Por outro lado, aqui, olha lá, a gente só não conhece o valor de x. Por isso, vamos focar nossa atenção nessa coluna. Vamos montar uma equação do primeiro grau de modo a encontrar o valor de x. Como é que a gente faz isso? Vamos pensar de cima para baixo. A gente vai começar da primeira linha, passando pela segunda e depois na terceira. Inicialmente tem 10 mols por litro do reagente NO2. Só que uma quantidade 2x vai reagir, ou seja, vai ser consumida, vai levar a uma diminuição. Então a gente tem que vir aqui e colocar menos 2x, que vai ser igual à quantidade no equilíbrio, 2. Prontinho.
Agora, vamos calcular o valor de x. Para isso, a gente tem que isolá-lo. Passa o 10 para o outro lado. Como o 10 está somando, vai passar subtraindo. 2x igual a 2 menos 10. Vai ficar menos 2x igual 2 menos 10 vai dar menos 8. Multiplica por menos 1, vai dar 2x igual a 8. Passa o 2 para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 8 sobre 2, x igual a 4. E encontramos o valor de x, deu 4. Aí a gente pode vir aqui, ó, se eu quiser calcular aqui a quantidade que reage de NO2, opa, vale 2x. Como x é igual a 4, 2 vezes 4, 8. E aqui, qual é a quantidade de N2O4 do produto que vai ser formado? 1x, 1 vezes 4. Prontinho. E agora, como a gente encontrou o valor de x, a gente consegue calcular o valor de y. Olha lá. Pensando mais uma vez, de cima para baixo, da primeira para a terceira linha. Inicialmente não tinha nada do produto. Uma quantidade 4 mol por litro foi formada. Então aqui, produto é formado, a quantidade dele vai aumentar conforme o tempo passa. Então, sinalzinho de mais. 0 mais a quantidade que foi formada vai ter que ser igual à quantidade de equilíbrio que vale y. Então, encontramos y é igual a 4. Vem aqui e coloca y igual a 4. Agora a gente tem o valor do NO2 em equilíbrio e também tem o valor do N2O4. Vamos substituir esses valores? Kc vai ficar igual. A quantidade de N2O4 no equilíbrio vale 4 mol por litro, dividido pela concentração do NO2 ao quadrado, que vale 2. 2 ao quadrado. Vai ficar 4 dividido por 2 ao quadrado vai dar 4, que vai ser igual a 1. Prontinho. Calculamos o Kc. Kc é igual a 1. Só quero dar ênfase para uma coisa. Notem que, quando a gente monta a expressão do primeiro grau para a espécie reagente, cuidado! Reagente, a quantidade aqui vai ser consumida. Então, vai ter um sinal de menos aqui na equação. Atenção, então, reagente, consumo, ocorre uma diminuição, sinal de menos. E na hora de montar a expressão do primeiro grau para um produto? Cuidado, o produto é formado, então a gente vai ter que somar o valor aqui que é formado. Então é uma quantidade inicial mais uma quantidade que vai ser formada. No final da aula, eu vou voltar nessa observação e complementá-la. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Olha lá, agora a gente vai ter que interpretar o enunciado do exercício e preencher a tabelinha. Agora já ficou um pouquinho mais complicado. Exercício 2 diz assim: 1 mol por litro de gás hidrogênio e 1 mol por litro de gás iodo são misturados a 500 graus Celsius. As substâncias reagem e, após certo tempo, chega-se a um equilíbrio, em que se constata a presença de 0,22 mol por litro de gás hidrogênio residual. Qual é a constante de equilíbrio Kc nessas condições? Bom, vamos lá então. Ele pede para a gente calcular a constante de equilíbrio em função das concentrações. Só que, como vocês podem perceber, ele não deu todas as quantidades em equilíbrio. Olha lá, ó. Ele deu que no equilíbrio vai ter 0,22 mol por litro de gás hidrogênio. Ele falou, depois que foi atingido o equilíbrio, foi constatado a quantidade de 0,22 mol por litro de gás hidrogênio. A gente só tem a quantidade do H2 em equilíbrio. Vem aqui e já coloca. E lá no início ele fala, ó, tem 1 mol por litro de gás hidrogênio e 1 mol por litro de gás iodo. E aí essas quantidades reagem. Então, são as quantidades iniciais. Vem aqui e coloca 1 mol por litro de H2 e 1 mol por litro de I2. Eu não estou colocando as unidades de medida para não ficar muito congestionada, muito poluída a tabelinha. Ele não fala nada em relação ao HI, então é 0 inicialmente. E aí vamos parar para pensar, olha lá. Para a gente calcular a constante de equilíbrio, a gente precisa das quantidades em equilíbrio. A gente só tem esse valor, a gente vai ter que encontrar essa quantidade e essa quantidade, que eu estou chamando de Y e Z. Para isso, a gente vai ter que expressar essa segunda linha em função de x. A equação química já está balanceada, a proporção é 1 para 1 para 2. Então a gente vem aqui, ok, a proporção é 1 para 2. Se uma quantidade 1x reagir,
vai ter que reagir necessariamente com uma quantidade 1x de 2, formando 2x do produto. Agora a gente vem e monta a expressão do primeiro grau para calcular o valor de x. Não tem como calcular o valor de y e z sem antes calcular o valor de x. Aqui são dois valores desconhecidos, então vamos focar nossa atenção aqui. Só tem o valor de x que a gente não conhece. Vamos montar então a equação do primeiro grau, pensando de cima para baixo. Inicialmente tem 1 de H2 presente, uma quantidade x vai reagir, porque H2 é reagente, então vai ter uma diminuição, 1 menos x, que vai ser igual à quantidade em equilíbrio, 0,22. Calculando o valor de x, a gente precisa isolá-lo, vamos passar um para o outro lado, 1 está somando, vai passar subtraindo, menos 1 igual a 0,22 menos 1, menos x vai ficar igual a 0,22 menos 1 vai dar menos 0,78. Multiplicando por menos 1 de ambos os lados vai dar mais 0,78. Calculamos o valor de x. E a gente pode vir aqui, ok, um x aqui vale quanto? 1 vezes 0,78, 0,78. Um x aqui vale quanto? 0,78. E 2x vai valer 2 vezes 0,78, que vai dar 1,56. Olha lá, 0,78 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 7, 14, com 1, 15. Vai 1, 2 vezes 0, 0, com 1, 1. Uma, duas casas decimais, uma, duas, 1,56, certinho. Em seguida, vamos calcular o valor de y e z. Olha lá, eu sei que inicialmente, para esse reagente, tinha uma quantidade 1 mol por litro. Uma quantidade x vai reagir, assim, menos 0,78, que vai ser igual ao valor de y que a gente está precisando calcular. 1 menos 0,78 vai dar 0,22 igual a y. Já vem aqui e já coloco o valor. Y é igual a 0,22. E aqui, inicialmente tinha zero desse produto. Uma quantidade 1,56 foi formada, produto é produzido, formado. Então a gente vai ter que fazer uma soma aqui. Mais 1,56 igual a quantidade em equilíbrio, Z. Prontinho, 1,56 é o valor de Z. Vem aqui e já coloca, igual a 1,56. Encontramos todos os valores em equilíbrio dentro do recipiente racional. Vamos montar a expressão matemática do Kc? Kc vai ficar igual a uma divisão. No Kc só vão aparecer espécies gasosas e aquosas. Todas são gasosas, todas vão aparecer no Kc. Produto sobre reagente. Produto é o HI, HI, concentração do HI elevado ao coeficiente dele, que vale 2, dividido pela concentração dos reagentes, H2 elevado ao coeficiente dele, que vale 1, vezes a concentração do I2 elevado ao coeficiente dele, que vale 1. Fazendo a substituição, vai ficar concentração do HI ao quadrado. Olha lá, está destacado em vermelho, a gente tem que substituir os valores das concentrações no equilíbrio. Então vai ficar 1,56 ao quadrado, é a mesma coisa que 1,56 vezes 1,56. Dividido por a concentração do H2 vale 0,22, vezes a concentração do I2 que vale 0,22. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, como a gente tem uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo, eu vou fazer por partes. E tudo que eu fizer em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Olha lá. Se eu andar duas casas para a direita, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Se eu andar com a vírgula duas casas para a direita, transformando o número em 156, eu vou andar duas casas para a direita e transformar esse número em 22. Prontinho. Aí a gente chega aqui no Kc é igual a 156 vezes 156. Quando a gente está com calculadora, a gente faz tudo direto as continhas. Mas sem calculadora, o ideal é fazer por partes. A chance de errar é menor, porque a gente vai diminuindo os valores. Em seguida, poderia dividir 156 por 22, primeiramente, e depois fazer a mesma coisa aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 22 e dividir por 2, vai dar 11. 156 por 2, 150 por 2 dá 75, 6 por 2 dá 3, 7, 5 com 3 dá 78. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou trabalhar com valores menores, agora eu divido 78 por 11, 78 por 11.
78 dividido por 11 vai dar 7. 7 vezes 11 vai dar 77. Faz a subtração. 77 para 78 dá 1. 1 não dá para dividir por 11. Acrescenta um 0, vírgula. 10 não dá para dividir por 11. Acrescenta um 0, 0. 100 dá para dividir por 11. Vai dar 9. Ok, 7,09. E agora a gente chega nessa continha. Ó, 78 por 11. KC vai ficar igual a 7,09 vezes 78 por 11, 7,09. Não tem como errar uma continha dessa, ó. Aproxima, para saber já a resposta aproximada. 7 vezes 7 dá 49. Então, a gente vai ter que fazer uma continha aí, cujo valor se aproxime de 49. Eu vou diminuir aqui para liberar espaço. Vamos fazer essa continha então, para recordar aí as regrinhas. 7,09 vezes 7,09. 9 vezes 9 dá 81, vai 8. 9 vezes 00 com 8, 8. 7 vezes 9 vai dar 63. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 7 vezes 9, 63. Vai 6 agora. 7 vezes 0, 0 com 6, 6. 7 vezes 7, 49. Vai ficar 1, 8, 6, 12 vai 1, 9 com 1, 10, 5. 1, 2, 3, 4, casas decimais. 1, 2, 3, 4. Dá 50,26. E eu vou deixar somente com uma casa decimal. Então aqui o 6, como passou de 5, eu vou jogar uma unidade para cima aqui. Vou transformar o 2 em 3. Vai ficar 50,3. Beleza. Chegamos que o KC é igual a 50,3. Resultado final. Mais um exercício. Bora lá. 3. Em um recipiente fechado, mantido a temperatura constante, foram introduzidos monóxido de carbono e água no estado gasoso, em quantidades tais que suas pressões parciais eram iguais e valiam 0,856 atm cada uma. Após certo tempo, estabeleceu seu equilíbrio representado pela equação química abaixo. Medindo-se, então, a pressão parcial de CO, obteve-se 0,580 atm. Qual o valor da constante de equilíbrio Kp? Então, ele está pedindo para a gente calcular o valor de Kp. Então, o que muda em relação aos exercícios anteriores é apenas a quantidade, a maneira de expressar a quantidade. Antes, os exercícios estavam trabalhando com concentração em mol por litro. Agora, nesse caso, a gente vai ter as quantidades expressas em termos de pressões parciais, em termos da pressão exercida por essas espécies dentro do recipiente reacional. Vamos montar a tabelinha então? Ele fala o seguinte, ó, que foram misturados inicialmente quantidades iguais de CO e água, olha lá, 0,856 cada uma. Então ele dá aqui a pressão exercida por cada uma dessas espécies dentro do recipiente. No início, a pressão exercida pelo CO é 0,856 e na água também. As espécies são gasosas. Como ele não falou nada em relação ao CO2 e ao H2, 0 e 0. Aí ele fala que depois que a reação atingiu o equilíbrio, a quantidade de CO medida foi, olha aqui, ó, 0,580 atm. A pressão parcial do CO no equilíbrio. Vem aqui e coloca 0,580 atm. Feito isso, olha lá, a gente não conhece esse valor de equilíbrio da água, vou chamar ele de Y. A gente não conhece o valor de equilíbrio. A pressão parcial do CO2 no equilíbrio, vou chamar de Z e aqui de W. Vamos obter agora a segunda linha, vamos expressar essas quantidades que reagem e que serão formadas em função dos coeficientes da equação química balanceada. A equação já está balanceada, a proporção é 1 para 1 para 1 e para 1 mol. Então aqui as quantidades que vão reagir, 1 mol reage com 1 mol, então aqui a gente vem e coloca 1x reage com 1x, e aqui 1 para 1, 1x e 1x, prontinho. Aqui tem dois valores desconhecidos, não tem como calcular, aqui também e aqui também. Aqui a gente só não conhece o valor de x, com isso a gente consegue montar uma equaçãozinha do primeiro grau e resolvê-la para x. Vamos lá então, pensando de cima para baixo, inicialmente a pressão parcial do CO vale 0,856, uma quantidade
de CO vai reagir, porque CO é reagente, então vai ter uma diminuição de pressão do CO, que vai ter que ser igual à pressão no equilíbrio. Olha lá, uma pressão menor. Isolando o x, vamos passar o 0,856 para o outro lado, como ele está somando, ele vai passar subtraindo, menos x igual a 0,580 menos 0,856 menos x vai ficar igual. Fazendo essa subtração vai dar menos 0,276. Multiplicando por menos 1, x igual a 0,276. Calculamos o valor de x. Com isso a gente já sabe ó, que x aqui vale 0,276. Aqui vai ser 1 vezes 0,276, vai dar 276. 276. E aqui vai dar a pressão parcial 0,276. Feito isso, agora sim a gente consegue resolver. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, para liberar espaço. Encontrando o valor de y, a quantidade, a pressão parcial da água em equilíbrio, vai dar 0,856, a pressão parcial inicial da água. Uma quantidade vai reagir, levando a uma diminuição de pressão, então vai ficar menos x, o x vale 0,276, que vai ser igual a y. Fazendo essa continha, 0,856 menos 0,276 vai dar 0,580 igual a y. Já vem aqui, já coloco o valor de y, 0,580. Em seguida, vamos lá, calcular agora a quantidade em equilíbrio dos produtos. CO2 inicialmente não tem nada do CO2, uma quantidade de CO2 vai ser formada, levando a um aumento de pressão. Então, ó, aqui, inicialmente, quando a gente estava trabalhando com reagentes, era uma subtração. Agora, produtos são formados, vai levar ao quê? Ao aumento da quantidade e, consequentemente, ao aumento da pressão. Então, vai ser 0 mais 0,276 igual à quantidade de equilíbrio que a gente precisa encontrar. Encontramos 0,276 é igual a Z. Vem aqui e já coloca 0,276. E aqui, para o H2, inicialmente a pressão do H2 dentro do recipiente era zero, porque não tinha H2. Vai ser formada uma quantidade do H2, vai provocar, vai elevar a pressão para 0,276. E para saber a pressão no equilíbrio, basta fazer a soma aqui. Como é um produto, a gente faz uma soma aqui. 0 mais 276 vai ficar 0,276. Com isso a gente tem todos os valores em equilíbrio, que a gente consiga calcular a constante em função das pressões parciais, das pressões exercidas por cada uma dessas espécies dentro do recipiente. Vamos lá então, Kp vai ficar igual, a equação química já está balanceada, na expressão do Kp só aparecem gases, todos são gasosos, então todos vão aparecer. Pressão parcial do CO2, elevado ao coeficiente dele que vale 1, vezes a pressão parcial do H2, só vou colocar 1 aqui, ó, só para enfatizar. Pressão parcial do H2, elevado ao expoente dele que vale 1, dividido pelos reagentes. Pressão parcial do CO, elevado ao coeficiente do CO que vale 1, pressão parcial da água, elevado ao coeficiente da água que vale 1. Substituindo os valores, vai ficar Kp igual 0,276, pressão parcial do CO2, do H2 também vale 0,276, dividido pela pressão parcial dos reagentes, 0,580 vezes 0,580. E aí o procedimento a gente poderia andar 3 casas decimais, faria o mesmo aqui embaixo, repetiria aqui. Em seguida, eu poderia simplificar por 4 em cima e embaixo, tá? Eu vou colocar direto aqui para não prolongar demais a aula. O Kp aqui vai ficar igual a 0,23. Galera, antes de finalizar a aula, eu quero voltar aqui no primeiro slide da nossa aula. Primeira coisa é o seguinte, como inicialmente a quantidade do reagente vale 10 mol por litro e a quantidade do produto vale 0, a reação necessariamente tem que se processar nesse sentido aqui, ó. Ela começa nesse sentido, tá? Por quê? Porque não tem como ela começar no sentido inverso, já que não tem nada do produto. Então a gente já sabe que inicialmente a velocidade V1 vai ser maior do que a velocidade V2.
A velocidade V1 é a velocidade no sentido direto e V2 é a velocidade da reação no sentido inverso. E essa reação só vai começar a acontecer a partir do momento que formar N2O4. E aí a gente já viu, né, que a quantidade V1, que é maior do que V2, se a reação acontecer dentro de um recipiente fechado, a temperatura constante, a reação vai tender ao equilíbrio, ao estado de menor energia potencial elétrica. E com isso, para que V1 fique igual a V2, para que a reação entre em equilíbrio, V1 vai ter que ir diminuindo, V2 vai ter que ir aumentando, aí V1 vai diminuindo, V2 que é menor vai aumentando, só que chega num dado momento que elas vão ficar iguais, V1 vai ficar igual a V2. Beleza, a reação atingiu o equilíbrio. Por isso, a gente pode dizer que NO2 está atuando como um reagente, então a quantidade dele, a tendência é diminuir, embora também exista uma reação no sentido contrário. Então essa quantidade vai diminuir, e na hora da gente montar a expressãozinha do primeiro grau, a gente vai fazer uma subtração, e a quantidade de NO2, vou até colocar aqui numa coloração, vai aumentar. E aqui a tendência é aumentar, embora exista uma reação no sentido contrário acontecendo, tá? Mas como V1 é maior do que V2, a tendência é diminuir e aqui a tendência é aumentar. E é por isso que na hora da gente fazer aqui, ó, montar a expressãozinha para o produto, a gente tem que fazer uma soma. Inicialmente não tinha nada, mas vai ser produzindo uma quantidade. Então a gente vai ter que aplicar uma soma aqui. Dito isso, é isso que a gente fez durante a aula, mas existem alguns exercícios que gostam de complicar. E aí olha lá o que pode acontecer. Eu vou limpar aqui. Olha lá, o que ele pode fazer é o seguinte, ao invés de fornecer uma quantidade inicial do reagente, ele pode vir aqui e colocar, ó, aqui. Ele pode fornecer uma quantidade inicial desse produto e aqui falar que é zero. Com isso, olha lá, pela equação química a gente vem trabalhando que a espécie representada do lado esquerdo da flechinha ou da igualdade atua como reagente e a espécie atuando do lado direito atua como produto. Reagente é consumido, a quantidade diminui com o tempo, produto, a quantidade aumenta com o tempo. Mas quando ele faz essa inversão, ele inverte essa lógica. Olha lá, por que ele inverte essa lógica? Porque não tem como a reação iniciar no sentido direto. Por quê? Porque não tem NO2 inicialmente presente dentro do recipiente reacional. O que existe é o N2O4. Então, nessa situação, a reação vai começar a se processar nesse sentido. No sentido de N2O4 se transformar em NO2. Por isso, a velocidade da reação inversa V2 vai ser maior agora, inicialmente, do que a velocidade da reação direta. Tá? Símbolo de maior aqui, ó. E o que vai acontecer é o seguinte, ok, a reação vai começar a se processar no sentido inverso de N2O4 para NO2, mas a partir do momento que NO2 for formado, vai surgir também uma reação no sentido direto, tá? Com velocidade V1. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ok, V2 é maior inicialmente, V1 é menor, mas o que vai acontecer é o seguinte, V2 vai diminuindo, V2 vai aumentando e vai chegar num dado momento que elas vão o quê? Se tornar iguais, V1 igual a V2. E aí a gente vai falar que a reação entrou em equilíbrio. E isso se a reação estiver acontecendo dentro do recipiente fechado a temperatura constante. E aí, a grande questão é a seguinte, na hora da gente montar a expressão do primeiro grau para encontrar as quantidades em equilíbrio, cuidado! Como a reação está acontecendo nesse sentido preferencialmente, ela vai começar nesse sentido, a velocidade V2 vai ser maior do que V1, quem vai diminuir vai ser o quê? A quantidade do N2O4. E quem vai aumentar vai ser a quantidade do NO2 aumentar. Inverteu a lógica agora. E aí, ó, na hora de montar a equação do primeiro grau, a gente vai ter que fazer uma subtração aqui. Por outro lado, aqui a gente vai fazer o quê? Uma soma. Então, tomem cuidado com isso. Vocês têm que analisar em que sentido a reação vai começar. Se ela começa no sentido direto, nesse sentido aqui, beleza. Beleza, aqui estão os reagentes e aqui estão os produtos. A tendência é diminuir aqui a quantidade de reagente e aumentar a quantidade de produto conforme a reação se processa. Mas se a reação começar nesse sentido aqui, no sentido contrário,
Tudo bem, a gente pode continuar chamando aqui de produto e aqui de reagente. Só que aqui, quem vai diminuir agora vai ser aqui, e a espécie que vai aumentar vai ser aqui. Beleza? Tomem cuidado com isso. E só mais uma observação, quando a gente monta aqui em função de x, por exemplo, 2x em mol por litro. Eu não venho colocando as unidades para não ficar muito poluído aqui. E aqui, 1 vai ficar 1x mol por litro. O que a gente está falando é o seguinte, que a proporção em mol, dada pela equação química balanceada, os coeficientes da equação química, a gente sempre interpreta que eles estão sendo representados na unidade de medida mol. E quando a gente faz essa proporção em mol por litro, o que a gente está falando é o seguinte, que a proporção em mol é igual à proporção em mol por litro. E isso a gente só pode fazer porque, olha lá, ó, a gente calcula a concentração da seguinte maneira. A concentração é igual à quantidade em mol de uma dada espécie dividido pelo volume da solução. No caso de gases, eles vão ocupar o volume de todo o recipiente e aí o volume vai ser o volume do recipiente. E é o que a gente pode falar o seguinte, se o volume do recipiente for fixo, se ele não variar, as paredes forem rígidas, a gente pode falar o seguinte, que o volume aqui é constante. E aí qualquer alteração na concentração é devido a uma alteração da quantidade em mol, da quantidade de substância. E isso significa dizer o seguinte, como V é constante, se dobrar a quantidade em mol, a concentração dobra. Se triplicar a quantidade em mol, a concentração triplica. Se quadruplicar a quantidade em mol, a concentração quadruplica. Nessas condições, se o volume for constante, concentração e quantidade em mol vão ser diretamente proporcionais. E somente nessa situação, como a concentração é diretamente proporcional à quantidade em mol, é que a gente pode falar que a proporção em mol é igual à proporção em mol por litro. E o mesmo é válido para as pressões parciais. A gente também expressou aqui as quantidades que reagem e que são formadas em função das pressões parciais. E aí a gente tem que lembrar de uma equação que eu já falei para vocês. E nessa altura do campeonato, vocês já devem ter aprendido em física a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. E aí vamos expressar então a pressão. Como é que a gente pode calcular a pressão de cada um dos gases? A pressão que cada uma das substâncias exerce dentro do recipiente. A gente tem que isolar a pressão, vamos passar o volume para o outro lado, vai ficar P igual, o volume está multiplicando, passa dividindo. nRT sobre V. E aí, mais uma vez, como a gente está trabalhando com exercícios que envolvem reações que vão atingir o equilíbrio, a temperatura é constante, assumindo que o volume do recipiente também seja constante, o volume do meio reacional, R é uma constante, então a gente fica o seguinte, que essa parte aqui ó, da equação é constante. Reescrevendo essa expressão vai ficar P igual a N vezes uma constante. Eu vou abreviar dessa maneira aqui. Ó. E nessas condições o que a gente pode falar é o seguinte, se dobra a quantidade em mol, a pressão dobra. Se triplica a quantidade em mol, como todas as outras quantidades são constantes, vai triplicar a pressão. Ou seja, pressão e quantidade em mol, quando a temperatura e o volume são constantes, são diretamente proporcionais. E numa situação como essa, a gente pode falar que a proporção em mol é igual à proporção em termos das pressões parciais. Pessoal, é bom entender essa parte matemática do procedimento para que vocês consigam transferir esse conhecimento para outras situações que vocês encontrarem. É muito comum a gente trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. Bom, esse assunto é muito importante, principalmente para o pessoal do curso técnico em Química, que vai ter no terceiro ou no quarto ano Química Analítica. Vocês vão voltar a esse assunto. É importante já ter uma boa visão, se dedicar a estudar, tentar fazer os exercícios nesse primeiro momento, porque senão depois vai ficar mais complicado. Bom, galerinha, eu quero dedicar bons estudos para vocês, vou deixar uma listinha lá para vocês trabalharem. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.